O motivo é que toda essa semana foi uma semana especial. É a semana da festa dos tabernáculos. Você sabia disso? E nós temos aí uma notícia maravilhosa que é o fim da guerra lá no Oriente Médio. O retorno dos reféns. Isso que o mundo ficou comentando, né, e torcendo uns de um lado, outros do outro. Interessante que o pessoal que estava contra Israel, dizendo que estava havendo um morticínio e que ele estava havendo genocídio, quando aconteceu esse momento especial que nós estamos se referindo aqui, não falaram nada, estão todos calados. Será por quê? Não era o momento de sair soltando fogos de artifício? Por essa causa que, meus irmãos, o espírito do anticristo está movendo o mundo. E essa onda antissemítica que tem surgido vem de dentro do inferno. Esse povo tem o nome de Deus sobre eles. E a promessa que o Senhor fez, ninguém vai poder impedir que ela se cumpra. O Senhor deu aquela terra para eles, irmãos. Independente de qualquer outra coisa que você possa argumentar, a terra é deles. Se você recebeu por herança alguma coisa, está lá registrado que é seu, ninguém pode tomar isto. Ou assumir autoridade sobre isso que é seu, sem passar por você. E o Senhor deu, inclusive, os limites, né, dessa terra para eles. Então, esse é um dia muito especial por esses dois motivos que eu quero realçar. A festa dos tabernáculos e o fim da guerra de Israel contra o Hamas. E eu quero que você me acompanhe agora na palavra, porque quando a gente fala tabernáculo, a gente sempre lembra do momento em que o povo de Israel andou pelo deserto e o Senhor foi a cobertura e o suprimento, foi tudo para eles. Eles então puderam passar aqueles 40 anos no deserto sem que as suas roupas acabassem, sem que os seus sapatos também acabassem, com saúde e sendo supridos continuamente, tendo a presença de Deus de dia sobre eles, na nuvem, e à noite estava ali aquela referência clara da presença do Senhor também, sobre o tabernáculo, aquela coluna de fogo. Eles foram supridos pelo Senhor durante todo aquele período. Interessante que, através do profeta, o Senhor fala a respeito desse período, dizendo, quando Israel era menino, eu o amei. Quando Israel estava na total dependência do Senhor, apesar de toda a rebelião dele, ele estava numa posição privilegiada. E nação alguma, povo nenhum poderia resistir ou impedir aquilo que o Senhor estava realizando através deles, isso é, cumprindo a promessa feita ao pai deles, Abraão, que aquela terra era deles, e ele os trouxe e colocou ali. E graças a Deus, depois de dispersos, eles retornaram nesse período nosso aí de vida mesmo, para alguns que estão mais velhos, né? E estão lá e não vão sair mais de lá. É lá que eles vão receber o Messias, eles vão ver aquele a quem eles traspassaram e vão lamentar, vão chorar como se chora por um unigênito. Esse Jesus, que a palavra nos fala, que quando estiver vindo na sua glória, todo olho verá, e os povos se lamentarão. Deixamos escapar a salvação de Deus, que estava nas nossas mãos, porque Ele se manifestou entre nós, se fez carne, e veio buscar e salvar o perdido. E haverá, então, esse quebrantamento nesse momento, e a Bíblia nos fala que, nesse momento também, o remanescente de Israel, que estiver presente nesta hora, todo será salvo. Todo. Agora não. Agora nós temos israelitas, judeus, no inferno, e alguns no céu também. Mas naquele dia todos serão salvos, o remanescente, o que sobrar de Israel. Quando o Messias estiver chegando, voltando, visível nas nuvens como ele subiu, haverá esse quebrantamento e esta conversão dessa nação que estará
à beira de uma extinção completa. Esse antissemitismo trabalha isso. E ele é crescente, ele pode ficar até tampado por um tempo, mas ele vai sempre voltando até que esse momento final esteja acontecendo, quando o povo de Israel estiver nos limites finais. Eles não têm mais como resistir e literalmente estarão sendo exterminados da terra pela força que o anticristo terá nesse momento, incorporado pelo próprio Satanás, como a Bíblia nos revela. Interessante que essas conversas que a gente tem, né, a gente que está aqui com a palavra de Deus, nós somos família do Senhor, nascidos de novo, participamos da ceia, adoramos a Deus em espírito e verdade. Aliás, adorar a Deus em espírito e verdade é alguma coisa que você precisa pontuar. Porque ele ensina a gente a orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Você já pensou que você pode adorar a Deus aqui na terra assim como ele é adorado no céu? Fica esperando esse momento, não, é agora. É agora. Aquele que o adora em espírito e em verdade está adorando como ele é adorado nos céus. E essa adoração é recebida diante dele porque só ele é digno de ser adorado. E, meus irmãos, vou continuar nesse parênteses aqui para dizer a vocês que muitas doutrinas têm surgido nesses últimos dias, muita confusão, muita internet, muita conversa fiada, muita coisa que só para ganhar espectadores ou pessoas para estar acompanhando e ele ganhar ponto lá, não sei como é que é isso, mas é uma guerra esse negócio hoje. Você começa a ler uma reportagem ou qualquer coisa, cedo você nota que aquilo ali é só uma forma de te segurar olhando e observando uma coisa que te chama atenção, mas, na verdade, não tem nenhuma informação nova ali para você. É isso que está acontecendo nos nossos dias, e entre essas coisas, doutrinas, né, como a palavra nos fala, que nos últimos dias alguns darão ouvidos a espíritos de demônios e vão apostatar da fé. A palavra nos fala também claramente a respeito desses, então nós temos que vigiar, irmãos. E para vigiar, a gente precisa se resguardar. Para nos resguardar, nós precisamos saber onde é o esconderijo do Altíssimo e ficar lá dentro. E não ficar querendo discernir as coisas pela nossa inteligência, capacidade racional, mas pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, a unção de Deus que nos ensina todas as coisas. É disso que nós precisamos, uma vida de intimidade com o nosso Deus, uma adoração genuína ao Senhor, uma intercessão que realmente faz sentido dentro da vontade do Senhor, porque todas as coisas que pedirdes, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Essa uniformidade da igreja com a vontade de Deus, com aquilo que o Senhor fala claramente, nos mostra que é a direção que Ele tem, você pode orar que vai acontecer. Pode não acontecer na mesma hora que você está falando, mas no seu devido tempo, da forma correta, estas coisas virão à luz. E nós sabemos que a ação de Deus sobre a terra, ela virá como resposta a esse acúmulo de intercessão da igreja, de posicionamento diante das oposições que o mundo levanta contra nós, Satanás e a nossa própria carne. Durante esse período de peregrinação, esta oração que sobe diante de Deus como resultado deste conflito contínuo, ela é acumulada diante do Senhor. E vai chegar uma hora que essa coisa derrama e o reino de Deus se manifesta. Agora chegou o reino do nosso Deus. É isso que a palavra de Deus nos fala na 7ª trombeta. Ele assumiu o seu poder sobre a terra, o seu poder sobre aqueles que o rejeitam, que o resistem, porque o que Deus está falando, fazendo através da igreja, até que esse momento seja completo, é trazer todos os adversários debaixo dos pés do Senhor Jesus. E isto significa debaixo dos pés da igreja, porque em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Nós temos essa esperança maravilhosa, irmãos. Nós temos essa convicção. É isso que não tira a gente do foco, né? Essa visão clara da promessa de Deus. Eu tenho percebido que o Senhor, à medida que os dias vão passando, Ele vai tornando-se mais nítida a palavra profética.
Aquilo que lá atrás a gente tinha muita dificuldade de discernir, agora já está começando, é como a névoa que está saindo, você está vendo a construção, você está vendo a Nova Jerusalém, você está vendo a promessa do Senhor. Às vezes eu estava lendo lá o livro de Hebreus e lá fala a respeito da promessa, da promessa. Que promessa que é essa, Senhor? O que é isso? Eu tenho que ter uma visão assim dessa promessa. Diz que a tua palavra está nos falando que o Senhor tem para os que te amam a esperança da glória, usando as palavras do apóstolo Paulo. Essa esperança da glória te dá força suficiente para enfrentar qualquer tipo de oposição e dificuldade que surgir na sua vida. Você sabe o final, você tem segurança de que aquele que prometeu é fiel. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você tem um depósito, irmão. Você tem ciência disso? Está sendo recebido diante de Deus aquilo que, através de você, o Espírito Santo dele tem produzido. Isso é fruto. Tudo que nós evidenciamos e exteriorizamos, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, provoca alguma coisa que é a manifestação da vontade de Deus através de nós. E esses frutos, então, podem ser entendidos de várias formas. Não são só pessoas que creem através da sua vida, pela sua pregação e testemunho, não. Por todos os atos e atitudes da sua vida, porque a palavra nos ensina, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que nós, se você quiser ter um bom depósito, você tem que ter isso em mente. Tudo que eu fizer, eu vou fazer por causa dele. Dentro de casa mesmo, certas situações, eu às vezes fico me perguntando, né? Eu tenho que dar um jeito, porque tem coisas que eu não quero. Mas se eu fizer, eu vou fazer de má vontade, porque precisa ser feito. Estou falando isso em relação a demandas dentro da nossa família, né? Mas aí o Senhor me chamou a atenção, aproveita essa hora, aproveita. Eu estou te dando a oportunidade de você acumular mais alguma coisa diante de mim. Faça por minha causa. Os maridos sabem o que é isso e as mulheres também, né? É você abrir mão de você mesmo e, não, vamos. Vou fazer mais isso, ou vou fazer mais aquilo. Mas não por causa de você objetivamente, porque eu não estou realmente com vontade de fazer isso. Mas eu vou fazer isso por causa de Jesus. Coisas simples da nossa vida. E coisas mais complexas também, sejam quais forem. Viva uma vida tendo Jesus por motivação de todas as suas ações. Aí você vai estar acumulando esse bom depósito que Paulo fala. Eu sei que Ele é poderoso para guardar. Você tem uma recompensa que vai estar te esperando nos céus. Uma recompensa. E hoje é dia final, né? O último dia da semana de tabernáculos. Nós vamos morar com Ele. O final dessa história, você conhece aquela cidade maravilhosa, né? A noiva. Nova criação, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Essa é a esperança da glória, meus irmãos. Agora, essa esperança da glória é a nossa integração na Trindade. Pelo fato de sermos um com Jesus, que é o cabeça de um corpo do qual você faz parte. E a palavra nos ensina que, assim como Jesus tem uma herança como filho que Ele é, essa herança é nossa também, porque nós estamos nele. Agora, nem todos receberão a herança completa. Por isso que a palavra de Deus nos fala, aquele que com Ele perseverar, com Ele também reinará. Se você perseverar, é o que eu tenho dito, você quer ser um vencedor? Persevera até o fim. Com a sua fé, com o seu posicionamento, com o seu testemunho, você já é um vencedor. É isso que o Senhor quer da sua vida.
e quer de cada um de nós. E como vencedor, nós seremos estabelecidos como sacerdotes e reis sobre a terra. Bate o pé no chão aí, irmão. Nós vamos reinar com Jesus sobre a terra. Isso é esperança, esperança da glória. Mas ainda está aquém daquilo que o Senhor tem para você e para mim. Essa promessa, ela está envolvida diretamente com a nação de Israel. Promessa de Deus. Mas tem algo superior, e no livro de Hebreus nós percebemos esse algo superior. Nós começamos a perceber que o que Deus tem para nós é algo que não está relacionado diretamente com a antiga aliança. A antiga aliança, ela é maravilhosa porque foi Deus que fez com o povo, no caso o povo de Israel. Mas tem uma segunda aliança. O que dava força, caracterizava a primeira aliança era o serviço sacerdotal. Deus escolheu um grupo específico do povo, os descendentes de Levi, da casa de Arão, para serem sacerdotes diante dele. Só que, quando muda o sacerdócio, muda também a lei. Muda. Nós estamos num momento superior àquele que Israel vivenciou ali no deserto, olhando para o Monte Sinai, a presença do Senhor sobre aquele monte, o monte fumegando e tremendo, e a voz do Senhor falando com eles os 10 mandamentos. O final do livro de Hebreus nos fala, nós não estamos nos achegando, não é ao Monte Sinai, não. Mas é aquela cidade santa. O espírito dos justos aperfeiçoados. Aquela cidade que Abraão viu e não queria mais voltar para trás. Eu quero aquela cidade, Senhor. Esta cidade é a sua herança, ela é a sua recompensa, é aquilo que Deus tem guardado para você, e a promessa dele é clara. É clara. À medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo isso com mais nitidez. E eu estou realmente impressionado com estas coisas, irmãos. Estou pedindo ao Senhor que cada dia elas fiquem mais enraizadas dentro do meu espírito, para que a minha visão não seja nas coisas que estão aqui e nem nas coisas que estão ali, que podem ser até boas, mas me distraindo daquilo que é o permanente, que é a esperança da glória. Vamos começar a olhar para frente. Os dias são maus, mas nós sabemos como que a história termina. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo. Você está assim? Amém, irmãos. Glória a Jesus. Nós não estamos 10 ainda não, mas eu estou vendo Deus operar aqui no nosso meio. Ainda passa coisa pelos nossos dedos, mas eu tenho visto e presenciado o amor de Deus, a comunhão da igreja, o crescimento dos irmãos, e isso me abençoa demais. Eu fico nesse momento, já falei para vocês, no momento que a gente encontra aqui nos domingos de manhã, na adoração, não tem nada melhor do que isso, irmãos. Nada. Nada melhor do que partir o pão com vocês, junto com vocês, adorar o Senhor, meus irmãos, para toda a eternidade, essa família maravilhosa. Maravilhosa. Quem fez isso? Jesus. Ele assumiu isso, eu vou pagar o preço para que isso aconteça, para que o desejo do coração do meu Pai se realize completamente. Ele quer levantar um povo para mim, uma esposa para mim. Aí Deus começa a criar tudo macho e fêmea, né? Quando o Senhor cria as coisas, o mundo visível, natural, gritando isso para nós. Gritando. Tem, irmãos, algo maravilhoso para você e para mim, guardado, eu diria, lá no coração do céu. Sabe onde é que é o coração do céu? É o Santo dos Santos, do tabernáculo que Deus construiu, não foi por mãos humanas. Tem um tabernáculo construído nos céus. E assim como vocês bateram o pé aqui e viram que tem um chão aqui, lá também tem um chão.
Nós não vamos ficar assim, com a poeirinha, boiando lá no céu, não. E vai chegar um momento glorioso, irmãos, que todos que já partiram da igreja e os que aqui estiverem serão transformados para esse momento maravilhoso que vai acontecer no coração do céu. Você já leu na Bíblia que Jesus morreu, ressuscitou, levou o seu próprio sangue, entrou neste tabernáculo levando o seu próprio sangue e se assentou à direita do Pai nas alturas. E está lá, glorioso, maravilhoso, e o pau quebrando aqui embaixo. E as coisas, tanto do mundo espiritual quanto natural, estão sendo, pelo exercício da vida cristã nossa, de uma forma operante, trazidos abaixo da autoridade do Senhor Jesus. Tudo aquilo que ainda não foi colocado, será colocado, para que então a história seja concluída, porque nele, tanto as coisas do passado, as do futuro, as do presente, vão convergir. Essa é a instrução que nós temos. Deus revelando o seu Filho para nós. E o seu Filho estava dentro da eternidade passada, nele ele se revelou em um momento e dividiu a história do homem sobre a terra, antes e depois dele. Irmãos, nós temos doutrinas aí falando que Jesus não é Deus, que Jesus é um filho e que ele foi criado, que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, mas não é uma pessoa. Eu não quero entrar muito, porque eu sei que essa briga teológica aí, tem umas argumentações, eles usam praticamente os mesmos textos para defender posições diferentes. Mas eu quero chamar a sua atenção para um aspecto que, para mim, fecha toda essa conversa e eu quero já prevenir seu coração para isso. Quando Deus se manifesta ao povo de Israel e dá a lei para eles, qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Só a Deus, a ninguém mais. Deus é o único que pode legalmente ser adorado, porque quando você adora outra coisa, você já está na ilegalidade. É o único. Eu não vou nem passar pelos evangelhos, não. Já vou direto lá no livro do Apocalipse. O que acontece quando o cordeiro pega o rolo da mão direita ou da mão do Pai, que está lá sentado no trono e começa a quebrar os 7 selos? Quando ele pega o rolo, o céu, na terra, debaixo da terra, nos espaços espirituais invisíveis aos nossos olhos, tudo se prostra e adora. Ele é Deus ou não é? Se ele não é Deus, ele não pode receber essa adoração. Não pode. Mas é o próprio Pai que define isso, que confirma isso. Então, irmãos, guarde o seu coração dessas astutas ciladas, desses argumentos baseados em interpretações de pessoas que achavam que a interpretação, o pensamento dele era que era o correto. E um povo inteiro, uma religião inteira anda dentro daquele mesmo caminho que aquele fulano lá atrás disse que você deveria seguir. Mas você está livre hoje, você está com a Bíblia na mão. Né? Daqui a pouco vai ser o aniversário da Reforma, né? E eu quero te lembrar disso. O que faz a Reforma ser uma coisa tão significante na história da humanidade é que ela traz a atenção novamente para a palavra. O povo não tinha acesso. Chega o Gutenberg, primeiro livro que é impresso, Bíblia. Aí o povo começa a ler a Bíblia. Isso é que é maravilhoso. Não é tanto esse aspecto que muitos realçam, né, no lado da doutrina, que aí são importantes.
Mas você agora, hoje, você tem o texto e talvez até mais esmiuçado no seu sentido real, nas suas mãos, aí, do que os nossos irmãos lá no período da igreja primitiva. Então, tudo que é usado como argumentação por estes ou por aqueles que são os grandes lá, historicamente falando, a forma deles verem, você vê o mesmo texto, você tem o mesmo espírito, você tem condição de saber o que Deus está falando. Na fonte. Dá glória a Deus aí, irmãos. Aleluia! A palavra do Senhor está aí na sua mão. Igual o Paulo está falando, você não precisa ir de longe, não. Está aí, junto com você já. Eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo no Evangelho de João, agora. Evangelho de João, capítulo 6. Desculpa, capítulo... Não, é o capítulo 6 mesmo. É um texto longo, 5, 6, né? E esse texto nós temos algo assim muito interessante, que é a multiplicação dos pães. O povo fica muito impressionado com aquilo e vai seguindo a Jesus justamente com o interesse de ter todo dia pão fácil, né? Tranquilo. Queriam fazer Jesus rei, levantar ele como rei, né? E Jesus coloca a realidade, a verdade diante deles assim de uma forma impressionante. E Jesus está falando para eles, versículo 31. Aliás, eles falando para Jesus, né? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 48, eu sou o pão da vida. 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Pão da vida, Jesus. E entre estas coisas maravilhosas que nós vamos percebendo de Deus, eu quero que você chegue no livro de Hebreus agora. Versículo 1 do capítulo 8. É essencial, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos, nós quem? Quem? Fala alto, gente. A igreja. Fala mais uma vez. Igreja. Nós possuímos tal sumo sacerdote que assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Tem um tabernáculo no céu que foi usado, já falamos isso N vezes aqui, como padrão para que o da terra fosse construído ali por Moisés. O da terra tem os seus ritos, os seus preceitos e como que tem que ser. A nova aliança fala isso. E aqui no livro de Hebreus fala que o lá de cima também tem. E como que funciona isso? Glória a Jesus. Meus irmãos, nós fomos feitos nação sacerdotal, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você está do lado de um sacerdote aí, olha para o seu lado. E eu quero te dizer uma coisa. Esse sacerdote, ele é da nova ordem. Não da ordem antiga, mudou o sacerdócio. Ele não é um sacerdote segundo a lei que orientava que ele deveria ser um descendente de Levi, mais objetivamente de Arão, para que ele pudesse assumir essa posição. Ou melhor, essa posição já era dele.
Só por ele ter nascido, ali naquela tribo, ele já tinha aquela posição. Mas isso passou, irmãos. Passou. Nós estamos num novo momento, uma nova aliança. E o sacerdote que está do seu lado aí, ele não é sacerdote segundo a ordem de Levi, de Arão, mas é segundo a ordem de Melquisedeque. Fala aí, você é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Procura saber o que é isso. Fala. Procura saber o que é isso. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Maravilhoso isso, não é, irmãos? Mas eu quero que você agora volte comigo lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 11. E lá no capítulo 11, o último versículo diz o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus, o coração do céu, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A sétima trombeta está aqui, o que ela é, o que vai estar acontecendo durante esse momento. É o momento em que a igreja do Senhor vai para a presença dele, está aqui. O tribunal de Cristo está manifestado aqui no capítulo 11, versículo 18. As nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. O tempo determinado para serem julgados os mortos. Olha a ressurreição aí, né? Os mortos para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. Tem nada do ímpio aí, não. Esse é o momento em que Deus tira o seu povo da terra e vai recompensar cada um deles por esse depósito que você fez. Enquanto aqui, simultaneamente o juízo dele começa a vir sobre a terra para destruir os que destroem a terra. Então, queridos, o tabernáculo lá no céu, o santuário lá no céu está fechado. Ele não está aberto. Ah, mas a palavra nos fala que o Senhor não rasgou o véu. Sim. Quem que entrou lá, capítulo 8 de Hebreus? Nosso sumo sacerdote, que está hoje assentado à direita do Pai, nas alturas. Nele nós adoramos ao Senhor, pela fé, no Santo dos Santos, porque Ele, o nosso cabeça, está lá, mas você ainda não entrou lá, não. O santuário lá no céu, de acordo com o que eu estou lendo aqui, ele abriu. Então, se ele abriu, é porque está fechado. E ele abriu nesse momento especial em que chega na presença de Deus o seu povo. Igreja ressurreta, novos corpos. Aí então, assim como Jesus, o nosso cabeça, que já tem esse novo corpo, entrou e foi até o trono, nós também vamos fazer o mesmo caminho, porque nós fazemos parte dele. Abriu-se então o santuário e foi vista a arca da aliança. O que estava dentro da arca? Estão lembrados? Hebreus capítulo 9. Oi? As tábuas da lei. Isso. O que isso tem a ver conosco, meus irmãos? O que isso tem a ver nisso tudo que eu estou falando? O que tem a ver com o nosso tabernáculo eterno? O coração do céu, onde o Senhor nos aguarda. Nesse momento maravilhoso, em que as portas do tabernáculo celestial estarão sendo abertas, nós vamos ver a promessa de Deus lá dentro da arca. Promessa. Um vaso com o quê? Maná. Vocês lembram Jesus falando? Eu sou o pão que desceu do céu. Ele promete à igreja de Pérgamo: eu vou te dar do maná escondido. Vai comer dele. E outra coisa tão importante que tem lá dentro são as tábuas da lei. O que significam essas tábuas da lei? Aquela pedra, cujo nome, a pedra na qual o seu nome novo estará registrado.
O que isso tem como sentido? O sentido é esse. Você faz parte deste povo que vai herdar uma nova criação. E como alguém que é da ordem de Melquisedeque tinha lá a vara de Arão, não é? A ordem de Melquisedeque também está representada lá nos céus. Por isso que a Bíblia nos fala que nós temos que firmar a nossa fé, além do véu, porque é lá que vai ocorrer esse momento maravilhoso. Nós vamos entrar lá e vamos ver a face do nosso Deus diretamente. Meus irmãos, você tem isso registrado aí na sua Bíblia, no capítulo 7. Faz um esforço para visualizar isso. Povos, línguas, nações, todos representados, vestidos de branco, aquele mar de gente, dentro do coração do céu, santo dos santos, tendo diante deles o trono do Senhor, e adoram a Deus. E o texto nos fala que Deus os cobre, abre sobre eles o seu tabernáculo, como a galinha em cima dos pintinhos. Esse é que é o sentido. Esse é o momento que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, na experiência individual de cada um de nós naquele dia. Lembre disso, irmãos. Esse é o tabernáculo eterno. Eles estarão para sempre com o Senhor. O Senhor vai tirar dos seus olhos toda lágrima. Capítulo 7. Vem comigo, eu preciso ler isso mais uma vez. Jamais terão fome, verso 16 do capítulo 7, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Versículo 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Quanto mais você focar nessas coisas, mais o seu coração estará direcionado para aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, porque você foi criado para o louvor. Enquanto você não chegar nessa sintonia de entender que você existe por causa dele e para ele, vai ter alguma coisa fora, vai ter uma rotação diferente. Mas quando você olha lá para esse momento, lá para o coração do Pai, do céu, onde está o trono do nosso Pai, onde está o Cordeiro assentado à sua direita, que já está lá. E lembra desse momento quando todos nós, juntos, quando esse tabernáculo for aberto, entraremos lá. Tem uma parte no céu que está selada, esperando você chegar. Esperando a igreja chegar, irmãos. Esse momento é glorioso. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês para fortalecer o seu coração. Para te fazer entender que nós temos uma maravilhosa promessa, promessa de Deus. Vai lendo lá em Hebreus, você vai ver o tempo todo essa promessa. Qual é essa promessa? Essa promessa é aquilo que está lá dentro da arca. Lá no céu, que diz respeito à nova aliança. Pão vivo, Jesus, o nosso alimento. A vara de Arão, que no caso é o sacerdócio de Melquisedeque. E o novo nome, que te dá registro na cidade de Deus e um sentido dentro da nova criação de Deus, porque assim como Jesus é herdeiro, juntamente com ele, nós também somos. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Cada dia que passar, da gente aqui, aos domingos ou qualquer dia que for, Senhor Deus, estivermos reunidos, 2 ou 3, meu Deus, em nome de Jesus, que a expressão da adoração seja clara,
e apresentada ao Senhor de uma forma consistente, que não sejamos aqui pessoas religiosas que andam porque bateu um sino lá ou fez alguma coisa que a gente tem que todo mundo fazer igual. Meu Deus, mas é por causa do mover do teu Espírito dentro de nós, o sentido da razão por que nós fomos criados, nós queremos estar nessa sintonia contigo o tempo todo. Então libera sobre nós a tua presença, Senhor, que já é real, mas libera a tua presença para ser perceptível na nossa vida, nas coisas pequenas, nas coisas grandes, nos detalhes daquilo que é maior, naquilo que é menor, não importa, Senhor. Tua palavra nos fala que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, não tem nada melhor do que ela. Venha, pois, o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. O teu amor por nós nos constrange. Jesus Cristo ali na cruz, entregando a sua vida em nosso lugar, meu Deus, não temos palavras. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós participamos do teu corpo, comemos da tua carne e bebemos do teu sangue. E aquele que se alimenta de ti, por ti viverá. Essa é a nossa razão de vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Vamos ler a Bíblia, né? Vamos ler mais a Bíblia. É crescer dentro do conhecimento dessa revelação. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. E o livro do Apocalipse começa dizendo o seguinte: revelação de Deus que foi dada a Jesus para que ele transmitisse aos seus servos. Se você é servo do Senhor Jesus, se você é dele, foi para você que ele falou todas essas coisas. E elas precisam ser entendidas. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as coisas escritas nesta revelação. Amém?